Então, pessoal, continuando aqui com as nossas ferramentas para análise crítica do processo, a gente vai falar um pouco sobre análise de desconexões. A gente já falou bastante disso na hora de falar sobre mapeamento de processos. Eu mostrei para vocês que com a ferramenta do CIPOC, na hora de mapear o processo, a gente consegue identificar várias desconexões. Ou seja, uma entrada que sai de uma pessoa e não chega na outra, uma entrada que deveria, uma saída que sai de alguém e não entra em outra, uma entrada que deveria chegar para alguém e não entra. Então, esse tipo de problema são o que nós chamamos de desconexões. De maneira geral, né, elas são aí os nossos fios soltos, né, dentro do nosso processo, né? Então, todo processo tem desconexões, algumas mais críticas do que outras e algumas mais evidentes do que outras. Só que quanto mais complexo é o processo, mais desconexão ele vai tendo. O grande desafio é encontrar essas desconexões e poder eliminá-las, né? A gente já falou bastante, eu não vou ficar repetindo aqui com vocês, como se mapear processo de uma maneira mais inteligente para buscar as desconexões. Quem quiser ter mais aprofundar, é só ir lá e olhar a aula de mapeamento de processos de novo. Então tem lá falando tudo sobre o CIPOC, etc, etc. O que eu quero falar com vocês é deixar essas dicas aqui de desconexões de entrada e saída de atividades que vocês podem encontrar ao longo dos seus processos. Então, né, algumas perguntas que nos ajudam a encontrar desconexões. Para saídas, por exemplo. Nosso processo está produzindo alguma saída desnecessária? Está deixando de produzir saídas para os clientes adequados? Né? Está deixando de atender às expectativas de qualidade do cliente? E de prazo? Está deixando de atender expectativas internas de produtividade, de custo? Então, isso são claras desconexões de saída. Da mesma maneira, a gente tem desconexões de entrada e desconexões de atividades. Perfeito? Então, lá para atividade. Está sendo realizada alguma... a atividade está sendo realizada na hora certa do processo? Porque às vezes a gente pode fazer uma atividade, só que ela chega tarde demais ou ela é feita cedo demais. E isso de uma maneira destrói o nosso fluxo, né? Destrói o nosso fluxo do processo. É uma desconexão. Outra coisa, a atividade está sendo realizada pela pessoa certa, pela área certa, né? A gente tem, o responsável pela atividade tem capacidade técnica para realizar aquela atividade. A pessoa que está trabalhando ali tem o conhecimento, a habilidade para fazer aquilo que ele está fazendo, ele tem os recursos para fazer aquilo que ele está fazendo. Senão, a gente tem uma desconexão ali e a gente pode tratar essa desconexão. Se, por exemplo, a pessoa não está conseguindo realizar, não tem habilidade para realizar a atividade, a gente pode fazer um treinamento para ela, treinar essa pessoa de uma maneira eficaz. Quem quiser também tem aí na nossa plataforma um curso de como treinar seus colaboradores, que a gente fala sobre processos de andragogia, todo esse conhecimento de aprendizado em adultos que ajudam vocês a elaborar treinamentos e resolver esse tipo de desconexão. Enfim, aqui, pessoal, tem uma gama grande de perguntas para vocês encontrarem desconexões. Bom, e uma vez que a gente encontrou a desconexão, a gente sabe que devemos elaborar uma mudança, afinal esse é o objetivo do Analyze, para resolver esta desconexão. E como é que a gente faz isso? Bom, daí a gente pode colocar numa tabela hiper mega master sofisticada, que é chamada tabela de desconexões. Essa tabela de desconexão é apresentada nesse nosso slide. Como é que ela funciona? De um lado, a gente escreve a desconexão e do outro lado, a gente escreve uma sugestão de mudança para resolver aquela desconexão. Super complexo, né, gente? Super complicado essa ferramenta. Eu tenho certeza que depois que vocês aprenderam a fazer aquele monte de análise de capabilidade, de gráfico de controle, transformação de variável sobre a distribuição normal, utilizar uma tabela de desconexões não é nenhum problema. O mais difícil da desconexão é encontrá-la, o que é praticamente resolvido quando a gente faz um mapeamento com CIPOC, uma coisa cuidadosa no começo lá do Measure. Daí isso daqui fica trivial. Espero aí que vocês possam utilizar essas perguntas e utilizar as técnicas de mapeamento para achar as desconexões e resolver bastante coisa nas organizações de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida sobre desconexão, algum comentário, pode colocar aí embaixo que a gente vai conversando sobre isso.